Em outro momento, aqui no Sermão do Monte, Jesus agora está expondo uma mensagem, aquilo que nós chamamos de teologia da oração. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos ler do versículo 9 até o versículo 13, que é a oração propriamente dita, narrada por Mateus. Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13, assim diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Espírito de Deus, te convidamos nesta manhã, porque tu és o nosso supremo professor. És tu quem abre o nosso entendimento. És tu quem ages, Senhor, no nosso coração e nos dá a percepção para, de fato, Senhor, recebermos a tua palavra. Não queremos apenas ler a tua palavra, não queremos apenas, Pai, ouvir a tua palavra, mas ao lermos e ouvirmos, queremos também, Senhor, que esta palavra traga mudança em nossos conceitos, traga a iluminação, Senhor, para que os nossos olhos enxerguem a tua vontade aqui. Nos ensina, Senhor, a orar. Na meditação, Senhor, desta oração, nós queremos compreender o caminho da verdadeira oração. Cada um que está conectado nesta manhã, Senhor, que o teu Espírito também haja por meio da tua palavra. Eu quero me colocar perante a tua face, humildemente, reconhecendo os meus limites, mas entendendo que a tua graça nos capacita, Senhor, a pregarmos o teu evangelho. Por isso nos ajuda nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, hoje, mais uma vez, em cima do versículo 9, nós estaremos entrando agora na primeira petição. A gente tem sempre falado que a estrutura dessa oração é organizada em um prefácio, que nós vimos domingo passado, onde Jesus introduz o assunto que é justamente a oração, essa teologia, essa maneira correta de nós nos dirigirmos ao Pai. E no prefácio ele começa a apresentar a paternidade desse Deus maravilhoso. Então, hoje nós vamos ver ainda no versículo 9 a primeira petição. E as petições são 6, e depois nós teremos a conclusão. As 3 primeiras petições dessas 6 estão voltadas para Deus. As 3 últimas voltadas para as nossas necessidades. E nós falamos que isso caracteriza, esta oração como teocêntrica, como uma oração onde Deus é pensado em primeiro lugar e é o centro desta oração. E nós vimos também que essa oração é resumida, é concisa, e está dentro do contexto daquilo que o próprio Jesus ensinou nos versículos anteriores, que não é pelo muito repetir que Deus nos escuta, não é pela argumentação, não é pela oratória, e também a oração não pode ser vista como um mantra, como se fosse um amuleto, que quanto mais você esfregar esse amuleto em repetições, algo mágico vai sair dele. Então essas ideias místicas distorcidas, elas precisam ser retiradas para que a gente possa compreender a verdadeira mensagem e então orarmos adequadamente segundo a vontade de Deus. Hoje entramos então na primeira petição. E a primeira petição, irmãos, é justamente quando Jesus diz: santificado seja o teu nome.
E nós vamos ver, irmãos, nessa primeira petição, para nós entendermos três coisas importantes, porque aqui Jesus agora está apresentando o nome deste Pai. Jesus apresentou o Pai e agora Jesus está apresentando o nome deste Pai, porque é este nome que nós invocamos quando nós nos aproximamos deste Pai, cujo propósito é construir em nós um relacionamento de intimidade. E agora Jesus se dirige para o nome. E para nós entendermos, irmãos, o nome, três coisas importantes a gente vai ver nesta manhã. Primeiro, qual o significado de um nome? Nós precisamos entender isso para entender o significado do nome de Deus, do Pai, a quem nós somos chamados a invocarmos em oração. Segundo, o que significa santificar o nome do Pai? E em último lugar, por que devemos santificar o nome do nosso Pai? Nós precisamos entender, irmãos, que esta primeira petição, ela vai envolver todas as demais. As outras estarão diretamente ligadas a esta primeira petição, que é justamente entendermos o nome do nosso Pai, a quem somos chamados a invocarmos. Por isso que não é à toa que Jesus colocou este nome em primeiro lugar, para que nós possamos entender, porque tudo o que virá vai estar conectado. Então, em primeiro lugar, qual é o significado de um nome? Isso vai depender, meus amados irmãos, do tempo e da cultura, porque as palavras, como elas têm aspectos simbólicos, o significado delas vão se alterando com o passar do tempo. Então, quando nós olhamos, irmãos, o significado de um nome nos nossos dias, na nossa cultura ocidental, no nosso tempo, pelo menos o nome tem três sentidos para nós. Primeiro, estético. As pessoas escolhem o nome, do filho, ou de um animal, ou de algum objeto que se apega a ele pela estética. O nome tem que ser bonito, a sonoridade tem que soar bem aos ouvidos, para que as pessoas não possam questionar: por que você colocou esse nome? Que nome feio, que nome esquisito. Existe toda uma preocupação quando um pai, uma mãe vai escolher o nome do filho, a fim de que este nome não traga prejuízo e essa pessoa não vire chacota, e inclusive se questione por que os pais fizeram essa escolha. Mas mesmo diante de uma cultura que cultua a estética, ainda podemos encontrar alguns nomes que nós nos surpreendemos. A segunda coisa que nós vemos na nossa cultura como significado do nome é o misticismo. Algumas pessoas gostam de saber o significado do seu nome para saber se há alguma maldição atrelada ao nome, para saber se este nome de alguma forma pode contribuir com o sucesso ou o fracasso da pessoa. Tem gente que dentro de um contexto místico gosta de fazer a chamada numerologia com o seu nome, para que então ele possa atrair alguma coisa positiva e ele ter sucesso. Então há também essa ideia na nossa cultura mística com respeito ao nome. Mas outra coisa presente na nossa cultura com respeito ao nome é a nossa identidade. Como é ruim quando nós encontramos uma pessoa e ela vem falar conosco e ela não lembra do nosso nome. Que sensação horrível, né? Que sensação horrível também quando nós nos encontramos com alguém e a gente não lembra do nome da pessoa. A sensação que se passa é justamente que você não está lembrando da pessoa, porque quando nós lembramos do nome, a pessoa, lembrou de mim, porque o nome está fortemente atrelado à identidade da pessoa. Então, quando você menciona alguém pelo nome, você mostra que, de certa maneira, aquela pessoa foi lembrada. Não é mais não é apenas uma pessoa, mas aí há a sensação, porque a nossa cultura traz essa ideia para nós, de uma relação mais singular, de uma relação em que a pessoa é vista de uma maneira diferenciada. Por isso que
falar com os outros e mencionar o nome é uma questão de identidade. Então o nome tem a ver também com autoestima. Quantas não são as pessoas, né, pela estética, pelo misticismo e pelo fato de ser lembrada ou não pelo nome, elas podem se sentir bem ou podem não se sentir bem. Então, na nossa cultura, basicamente, meus amados irmãos, o nome tem estes significados. Mas quando nós olhamos para os tempos bíblicos, para a cultura da época, nós temos que entender que o nome não tinha esse significado. O significado, irmãos, de um nome da época estava diretamente relacionado ao caráter da pessoa. Quando se colocava um nome em alguém, estava dizendo quem era esta pessoa. Então nós precisamos entender isso para entender esta primeira petição, porque Jesus está falando do nome, e o significado do nome tem a ver com caráter, não tem a ver com estética. Por isso que muitos ficam querendo saber qual de fato é o nome de Deus. Como é que Deus se chama? Que nome é esse que Ele tem? Porque todo mundo tem um nome, porque nós não temos o nome exato de Deus. Porque a palavra Deus é um título, não é um nome, é uma posição. E porque este ser supremo, maior de todos, não é identificado no nome. Porque, meus amados irmãos, uma das razões é que Deus não pode ser definido em apenas uma palavra, mas muito mais do que isso, quando Deus se revela, Ele quer ser conhecido por aquilo que Ele é. E aqui, meus irmãos, quando Jesus fala a respeito do nome do nosso Pai, Ele aponta para o caráter. Ele está dizendo: santificado seja o teu nome. O que é que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos? Quando nós formos orar, nos aproximarmos do Pai, nós estamos nos aproximando daquele que é santo. A palavra santo no original hebraico é kadosh. O significado literal é cortar, separar. A ideia é de algo distinto, que não é igual às outras coisas. É alguém na categoria do incomum. Então, quando nós vamos nos direcionar ao Pai em oração, apesar dele permitir essa intimidade, nós estamos tendo uma intimidade com uma pessoa que é singular, que não pode ser comparada com absolutamente nada nesta terra. É por isso que o primeiro e o segundo mandamento é não criarmos outros deuses e nem fazermos imagens concretas de nenhum Deus, porque nós adoramos o Deus ímpar, singular, incomparável, que é invisível, mas é o verdadeiro Deus, que se manifesta como o Pai que vem a nós, mas o Pai cujo caráter revela que Ele é incomum, que Ele é incomparável. E, meus amados irmãos, quando nós falamos da santidade no sentido da separação, a pergunta é: Deus é separado de quê? E a resposta é bem simples, curta e objetiva: Deus é separado de tudo. Não há absolutamente nada nesta terra que possa associar-se com Deus. É a sua transcendência em relação à criação e principalmente no efeito espiritual em que a criação foi sujeita. O efeito espiritual em que a criação foi sujeita é o pecado, é a iniquidade, é a queda do homem. Aquele que foi criado à imagem e semelhança desse Deus incomparável, deste Deus santo, e que perdeu o privilégio de estar nessa presença, porque Paulo diz que todos pecaram e destituídos e foram lançados fora do privilégio desta comunhão. Em Adão caímos, em Adão fomos destituídos dessa presença gloriosa, incomparável. O Éden só era Éden não
pelo aspecto físico, não por aquilo que você poderia desfrutar do que Deus criou. O Éden só era Éden por causa do Deus, do Criador, que se manifestava ali, e o homem tinha perfeita comunhão com Deus. O homem tinha perfeita comunhão com o seu Criador. Então a santidade de Deus, irmãos, revela a separação de Deus. Deus não tem nada a ver com o sistema decaído. Deus não tem nada a ver com a nossa iniquidade. Deus não tem nada a ver com os nossos pecados. Deus não tem nada a ver com aquilo que nós produzimos e com as consequências daquilo que nós produzimos. E quando nós olhamos, irmãos, para esse atributo de Deus, a santidade, e aqui Jesus está dizendo: santificado seja o teu nome, revelando o caráter do Deus a quem nós invocamos, do nosso Pai Celestial. Esse atributo, irmãos, permeia todos os outros atributos de Deus. Por isso que Deus é diferenciado, por isso que Deus é incomparável, porque o amor de Deus é santo, a justiça de Deus é uma justiça santa. Tudo em Deus, irmãos, é diferenciado. Todas as suas características, todos os seus atributos são separados daquilo que nós poderemos encontrar na criação e principalmente no sistema decaído deste mundo, que, conforme a Bíblia diz, jaz no maligno, jaz nas trevas. Nós podemos ver, irmãos, claramente aquilo que a Bíblia nos mostra, que essa santidade faz com que Deus esteja numa condição na qual jamais, haverá como o ser humano, pelos seus próprios esforços, chegar até ela. Deus, no seu caráter de santidade, Ele apresenta aquilo que eu e você não temos, que é justamente imperfeição, fraquezas humanas. Deus não tem isso. O profeta Oséias claramente declarou no capítulo 11, versículo 9, a palavra de Deus à nação. Ele diz: não executarei o favor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. É justamente essa relação de comparação. Eu não sou igual a vocês, o santo no meio de ti, e não entrarei nesta cidade. Judá, em meio à sua iniquidade, perde a comunhão com Deus, e Deus diz: pela minha santidade, porque eu sou separado, não estarei no meio de vós. Deus não tem vínculo com as fraquezas humanas. Deus não tem vínculo com as imperfeições humanas. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós nos levantamos com arrogância, e o que nos faz pensar desta arrogância que é desproporcional é quando nós julgamos o nosso semelhante. E o nosso semelhante é exatamente igual a nós. Talvez as nossas fraquezas sejam diferentes, mas todos estamos na mesma condição, apresentando imperfeições e fraquezas. E Deus não. Em Deus não há falha, em Deus não há fraqueza, em Deus não há imperfeições, porque Ele é santo. Porque Deus é santo, irmãos, Ele não falha nas suas promessas. Ele é diferenciado quando Ele promete. Por isso que nós temos a certeza que as promessas de Deus se cumprirão, não porque nós as merecemos, mas porque Deus é santo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, porque Ele não é como o homem, Ele não é como o filho do homem, Ele não mente. Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele se compromete, Ele cumpre. E no Salmo 22, do versículo 3 ao 5, é exatamente essa canção cantada pelo salmista em relação ao povo de Deus. O salmista canta assim, porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Todas as vezes, irmãos, que a nação de Israel chegou a Deus, buscando a Deus de todo o seu coração, Deus livrou.
Deus deu vitória, Deus mostrou a sua glória, Deus mostrou o seu poder. Deus levantou Israel e derrotou os seus inimigos. E Israel se afastava do seu Deus e tornava então a ser cativa dos seus inimigos. E o relato claro, irmãos, é justamente o período de Juízes, que nós vamos ver essa gangorra espiritual de Israel, de altos e baixos. Mas todas as vezes que a nação se aproximou do seu Deus e confiou no seu Deus, ela nunca se decepcionou. Sabe por quê? Porque Ele é santo, porque Ele é fiel, e na sua santidade, na sua forma diferenciada, incomparável, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas. A Bíblia também vai falar da santidade de Deus, irmãos, como referência para nós. Por isso que Deus é chamado o Santo de Israel. É aquele que nós devemos olhar e ter como paradigma máximo, como exemplo maior, como a principal referência da nossa vida. Diz o texto lá, o profeta Isaías, no capítulo 17, versículo 7, o seguinte: naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Deus, na sua santidade, na sua perfeição, se coloca como referência do seu povo, como aquele que deve ser visto e imitado, como aquele cujo caráter deve ser almejado, para que então nós possamos ser transformados e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele. O profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 11, ainda disse para a nação de Judá: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante vós. Ou seja, nesse momento a nação tirou os olhos do Santo de Israel e começou a andar nos seus próprios caminhos, e começou a fazer a sua própria vontade, e perdeu a verdadeira referência de caminhada neste mundo. E a verdadeira, irmãos, e a verdadeira referência de caminhada para a nossa vida neste mundo é o próprio Deus. E este Deus se revelou em sua palavra. Por isso que a Bíblia também é a lei santa de Deus. É onde nós encontramos a santa vontade do Senhor. Porque, meus amados, tudo aquilo que está relacionado a Deus assume esse padrão de ser incomparável, de ser santo, de ser separado e único, em que nós não podemos encontrar absolutamente nada neste mundo que possa então ser equivalente. Não, só Deus é o que é, e só Deus tem para nós o caminho de perfeição. Por isso que a Bíblia vai falar, e aqui eu não vou ler todos os textos porque não dá tempo, que o braço de Deus é santo. E a Bíblia, quando fala do braço estendido, é para favorecer, é para ajudar, é para libertar, é para socorrer. E você vai ver lá em Isaías 52:10 que o braço de Deus é santo. Você vai ver no Salmo 77, versículo 3, que o salmista diz que o caminho do Senhor é santo. O caminho que Deus traça para nós é único, é incomparável. Você vai ver que todos aqueles que foram chamados para estarem perto dele foram chamados de santos. Os santos sacerdotes, os santos levitas, toda a mobília do tabernáculo foi considerada como santa. Os lugares onde Deus se manifestava, que nós chamamos da teofania, se tornaram lugares santos. Quando Moisés se aproximou daquela sarça, aquele fenômeno que ele não entendia, o que ele ouviu: tire a sandália dos vossos pés, porque o lugar onde estás é santo. O lugar se tornou santo porque o Deus santo estava se manifestando. A mesma coisa, meus amados irmãos, aconteceu com Josué. O anjo do Senhor, o próprio Deus, estava ali, e aquele lugar se tornou santo. A própria cidade de Jerusalém passou a ser chamada de cidade santa, porque o Shekinah, a glória de Deus, se manifestava ali. Ali era o templo, ali era o lugar central da adoração, e aonde esta glória se manifestava, então a santidade de Deus se manifestava. Então esses ofícios, irmãos, se tornaram únicos. Esses objetos se tornaram únicos, esses locais se tornaram únicos, separados
porque eles estavam diretamente relacionados a um Deus único, a um Deus santo, a um Deus incomparável. Quando nós entramos, irmãos, no Novo Testamento, nós vemos que esta mesma ideia é mantida pelos evangelistas, pelos apóstolos, porque este Deus é santo. Quando nós olhamos, irmãos, para o Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 11, nós vamos ver que o apóstolo, 40 anos mais ou menos depois dos outros evangelhos já estarem circulando, apresentando a divindade de Cristo, ele vai falar a respeito do Pai Santo. As palavras de Jesus, ele vai dizer que Jesus disse o seguinte: eu não estou mais no mundo, na oração sacerdotal, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Veja como Jesus chama o Pai: Pai Santo, guardam em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. O apóstolo Pedro também ratifica essa verdade. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, ele vai dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. A proposta de Deus para a sua igreja é que ela viva de uma forma santificada. E viver de uma forma santificada, irmãos, é viver de uma forma única neste mundo, é viver de uma forma incomparável neste mundo, é viver de uma forma singular neste mundo, é viver de tal maneira que nenhuma ideia, influência ou sistema desse mundo pode nos influenciar, porque o que norteia os nossos valores são os valores celestiais. Às vezes as pessoas pensam que santidade é um estado de perfeição, em que a pessoa fez muitos milagres e deve ser beatificada, e deve estar ali num local, a sua imagem, e de repente nós vamos invocar essa pessoa porque é considerada como santo. Santidade na Bíblia nada tem a ver com isso. Santidade na Bíblia tem a ver com uma maneira singular, diferenciada de vivermos, porque os nossos valores são singulares, são incomparáveis, são valores que foram trazidos do céu. Não são valores que foram construídos mediante filosofias, reflexões humanas, uma teoria que surgiu para dizer: olha, a melhor maneira de viver é essa. Não. Tudo quanto nós cremos, tudo quanto nós assumimos como verdade para a nossa vida, norteadora do nosso comportamento, que são os nossos valores, são santos, são únicos, são incomparáveis. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com esta era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a vontade santa, a vontade incomparável, a vontade singular, a vontade diferenciada. E nós vamos ver, irmãos, que ainda no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, Jesus é apontado como sendo aquele que é exatamente igual ao Pai em santidade. O apóstolo João, e nós estamos vendo isso nas quartas-feiras, quando traz a mensagem às igrejas da Ásia, falando à igreja de Filadélfia, ele vai apresentar Jesus da seguinte maneira: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre, o que é santo. E aqui é Jesus falando à igreja e se colocando nessa posição singular, nessa posição incomparável. Qual é o diferencial, irmãos, daquilo que se tornava santo no Velho Testamento, na relação com Deus, para aquilo que vivemos hoje na graça de Deus, que é justamente o momento em que se inaugura uma nova aliança? O diferencial, irmãos, é que todo o cerimonial da lei apontava para Cristo. Então as festividades santas, os lugares santos,
os objetos santos, as funções santas, como, por exemplo, os sacerdotes, os levitas, que eram separados. Veja que ninguém poderia entrar no templo a não ser os levitas, a não ser a família de Levi. Ninguém poderia oficiar diante de Deus a não ser essa família, porque essa família era santa, separada. Ninguém poderia de maneira alguma tocar na arca. A gente tem um exemplo de um homem que, na boa intenção do seu coração, foi tocar na arca quando Davi indevidamente conduzia a arca ia cair, ele tocou e ele morreu. E um autor certa vez disse que mesmo que a arca caísse na lama, a lama era mais digna de tocar na arca do que as nossas mãos sujas com o pecado. Para nós entendermos, irmãos, que tudo aquilo que Deus santificou e separou para si recebe um caráter especial. Só que todo esse cerimonial, irmãos, com objetos, com funções, com pessoas e lugares onde a teofania se manifestava, o lugar da manifestação de Deus, apontavam para Jesus Cristo. Tudo foi feito na cruz do Calvário, de tal maneira que a nossa relação hoje com a santidade de Deus não é em objetos. Não existe púlpito santo, não existe um prédio santo, não existe, meus amados, objetos santos, como um copo de água em cima da geladeira, como um lenço para você levar ali, porque o apóstolo fulano de tal ungiu. Não existe isso. A santidade de Deus, irmãos, está em nós, porque a verdadeira santidade de Deus é o próprio Cristo. De tal maneira que a igreja se torna santa a partir do momento em que centraliza Cristo, o verdadeiro santo de Deus, como primazia da sua vida. E é justamente isso, irmãos, que o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Efésios, falando do papel dos maridos, mas trazendo como referência o que Cristo fez e continua fazendo pela sua igreja. O que é que Paulo diz em Efésios 5, capítulos do versículo 25 ao 27, ele vai dizer: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O que é que Cristo fez pela igreja? Por que ele se entregou? Ele vai dizer: para santificar, para purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja que é o próprio Cristo em nós, por meio da sua palavra, que nos santifica e nos torna santos. Está nos santificando para aquele grande dia. Nós somos santos, nós estamos sendo santificados e nos tornaremos plenamente santos por meio da obra de Cristo, por meio da sua palavra, por meio da ação do seu Santo Espírito em nós, que aplica toda esta verdade. Por isso que eu não preciso ir até Israel físico para me sentir num lugar mais santo. Eu não preciso pegar nenhum objeto de culto da cerimônia da lei para dizer que o negócio fica mais santo, colocar um candelabro, um quipá, colocar um chale com o símbolo de Israel. Não é isso, isso já passou. Eu não preciso fazer festas como festas dos tabernáculos e tantas outras coisas, meus amados irmãos, que os apóstolos jamais orientaram a igreja a fazerem. Jesus jamais orientou a igreja dizendo: faça isso e continue fazendo isso, porque é isso que vai promover santidade, porque isso é santo. Não. Na cruz do Calvário, quando ele bradou: está consumado, ele completou esta obra. Esse rito cerimonial, essas funções e esses objetos que foram separados e considerados santos tiveram o seu papel de apontarem para Cristo. É justamente o aspecto da lei que não vale mais para as nossas vidas, é a lei litúrgica, é o cerimonial que não se cumpre mais, porque aquele que quer estar nisso está na sombra. Hoje a imagem perfeita está diante de nós, que é o Cristo vivo revelado. Aquilo que o apóstolo Paulo diz: o mistério de Deus que esteve oculto e que foi revelado a todos nós. E esse mistério, Paulo fala que é Cristo,
e também um mistério que é a igreja do Senhor, formada por todas as pessoas, de todos os lugares. Um mistério aos olhos dos judeus, que achavam que eram os únicos pertencentes ao reino de Deus, os únicos que poderiam dizer: nós temos um Pai. E Jesus vem nos mostrar claramente isso, que o Abba Pai é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E homens que procedem de todas as tribos, línguas e nações, nascidos de novo, podem clamar Abba Pai. Estes mesmos homens, eles são santificados e são chamados a entender o caráter deste nome que estão invocando, que é o nome santo do nosso Deus. O verdadeiro tabernáculo de Deus, irmãos, era Jesus. E agora é a igreja do Senhor, templo e morada do Senhor. Jesus é o fundamento, nós somos as pedras deste edifício, desta casa. O verdadeiro sacerdote é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 5, do versículo 5 ao 10, você vai ver isso. A verdadeira oferta oferecida, que era santa do passado, apontava para a verdadeira oferta, que é Cristo Jesus. O verdadeiro Rei do universo é o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que Ele se humilhou, mas Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, que é nome de Senhor, de Rei, e toda língua confessará e todo joelho vai se dobrar diante deste nome, reconhecendo a autoridade deste nome. O verdadeiro profeta dos céus a nós é o próprio Deus. Hebreus vai dizer isso. 1, 2, Atos 3, 22, você vai ver que Deus, que Cristo é este profeta. E nós somos, irmãos, o povo da aliança, os eleitos de Deus, santificados e sendo santificados para nos tornarmos totalmente santos e vivermos na presença santa de um Deus incomparável. Por isso, meus amados irmãos, quando nós olhamos para a revelação apostólica, os profetas do Novo Testamento, aquilo que na verdade norteia a nossa vida, nós olhamos, irmãos, que a igreja partilha dessa nova vida. Paulo vai dizer claramente em Romanos capítulo 6 que nós fomos sepultados no batismo com Cristo, mas ressurgimos na sua ressurreição. E ressurgimos para quê? Para uma nova vida, uma vida diferenciada, uma vida santa. A igreja, irmãos, partilha esse novo caminho. Esse novo caminho é o que? São os mandamentos de Deus. O próprio João vai dizer nas suas cartas, nas suas epístolas, que aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, esse não conhece a Deus. Porque ele vai dizer: nisto o conhecemos, quando guardamos os seus mandamentos. Ele vai dizer: porque este é o amor de Deus, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. A igreja partilha, meus amados irmãos, da verdadeira liberdade. Veja que nós temos algo singular, que nos deu nova vida, que nos dá direcionamento, que são os seus mandamentos, e que proporciona para nós a verdadeira liberdade. O apóstolo Tiago, irmãos, quando fala sobre a lei de Deus na nossa vida, não a lei de Deus mediante o esforço, mas a lei de Deus aplicada pela ação do Espírito na vida da gente, ele vai dizer que é a lei da liberdade, é a lei que liberta. Veja o que ele vai dizer, Tiago 1,25: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no que for feito, no que realizar. Mas eu chamo a atenção para a expressão que Tiago diz: lei perfeita da liberdade. A lei inscrita em nossos corações pelo dedo do Espírito Santo, pelo dedo de Deus, que não mais escreveu a sua vontade em tábuas de pedra, mas circuncidou o nosso coração, fez uma aliança conosco. Em segundo lugar, irmãos, o que significa santificar o nome de Deus? Porque é isso que Jesus está dizendo no pedido, né? Santificado seja o teu nome. O que significa isso? Significa que quando nós oramos a Deus, nós vamos tornar este nome mais santo, mais valioso, mais singular,
mais incomparável de maneira alguma, meus amados irmãos, porque Deus, Ele é perfeito em todos os seus atributos. Deus não precisa de melhora, Deus não precisa de aperfeiçoamento. Deus é incomparável por isso. Deus é separado também nisso. A santidade de Deus se desvela também nisso, que Ele não precisa evoluir, que Ele não precisou aprender, que Ele está totalmente fora do nosso contexto de crescer, desenvolver, ter que aprender, ter que saber aonde estamos errando, onde estamos falhando, melhorarmos. Deus não está nessa condição. Deus está separado disso. Portanto, quando Jesus diz santificado seja o teu nome, que a primeira petição, que aquilo que nós devemos fazer, não diz respeito a Deus, mas diz respeito a nós. Não diz respeito em melhorarmos o caráter da sua pessoa, mas diz respeito a entendermos como devemos nos relacionar com este nome. A ideia aqui, irmãos, é a ideia de honrarmos, glorificarmos, exaltarmos, reverenciarmos o nome. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que nós, quando chegarmos diante do Senhor e dizer santificado seja o teu nome, Senhor, nós temos que honrar, nós temos que glorificar, nós temos que exaltar este nome, porque este nome tem um caráter singular. E isso, irmãos, se desvela em nossas vidas em vários aspectos, como o santo temor de ouvirmos a sua palavra, de lermos a sua palavra, de quando abrirmos a Bíblia, sabermos que nós não estamos diante de qualquer livro, nós estamos diante do livro, nós estamos diante da voz de Deus, nós estamos diante da palavra de Deus. Quando nós estamos no culto, a nossa reverência de ouvir a voz de Deus, a atenção, tudo isso, irmãos, está relacionado a santificarmos o nome do Senhor. Quando nós cantamos hinos de louvor, nós refletimos naquilo que nós cantamos. Nós não somos apenas levados por uma melodia bonita, por um ritmo gostoso, por um arranjo que emociona, por uma interpretação de uma voz que desperta admiração, mas é a mensagem, é o que está sendo dito, é de quem está sendo dito. É isso, meus amados irmãos, que significa santificar o nome de Deus. É quando nós humildemente nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo a sua glória e a sua majestade. Santificar o nome do Pai é, acima de tudo, meus amados irmãos, compreendermos que não é o esforço humano que o faz isso, mas é uma aplicação da obra da cruz do Calvário. Por isso que isso é uma petição. Na verdade, a ideia aqui é: Senhor, me ajude a honrar o teu nome, me ajude, Senhor, a glorificar o teu nome, me ajude, Senhor, a todos os momentos da minha vida entender quem eu estou invocando, com quem eu me relaciono. Me ajude, Senhor, nesse sentido, porque, meus amados irmãos, é esta a verdade: Cristo é a nossa santificação. Ele não só mostra um padrão, mas Ele vem para que esse padrão seja aplicado em nossa vida, porque se Deus só mostrasse o que nós deveríamos fazer, não seria suficiente, haveria um impasse. Qual o impasse? Da nossa natureza, das nossas imperfeições. Seria o perfeito exigindo a perfeição daqueles que são imperfeitos. Seria o santo exigindo a santidade diante daqueles que são pecadores. Totalmente incompatível. Não se pode pecador por si mesmo, pecadores por si mesmos, tornar-se santos. Nós saímos da condição de santidade pela nossa própria vontade em Adão e nos tornamos pecadores. Adão escolheu livremente o caminho que queria andar. A sua escolha é a nossa escolha, livre, aquilo que lhe pareceu ser o melhor. Ninguém entrou em Adão, até Satanás não possuiu Adão. Satanás sugeriu, Satanás apontou um caminho alternativo, mas a decisão partiu do coração de Adão.
Não houve nenhum agente externo entrando nele, pegando a mão dele, forçando ele a tomar aquele fruto e comer e desobedecer a Deus. A transgressão, a rebeldia foi um ato de total responsabilidade do homem e é um ato de total responsabilidade nosso. Mas infelizmente o caminho contrário não é possível. Saímos da santidade e caímos na iniquidade, mas o pecado e a iniquidade afetou justamente a nossa vontade de tal maneira que o desejo do nosso coração sempre o será de fazer a nossa própria vontade. Nós não voltamos por nós mesmos para Deus. Isto é obra do Espírito Santo na nossa vida, abrindo o nosso entendimento, nos fazendo crer, compreender e crer no que Cristo fez por nós. E o que Cristo fez por nós foi aquilo que ninguém poderia fazer. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, ele vai dizer: mas vós sois dele. E Paulo está falando para uma igreja cheia de problemas, que é a igreja de Corinto. Uma igreja, irmãos, que talvez eu e você, se olhássemos para ela, dificilmente diríamos que seria uma igreja de Deus. Uma igreja, irmãos, com problemas morais sérios. Uma igreja que tratava a ceia do Senhor de uma forma totalmente irreverente. Uma igreja toda fragmentada em partidos. Uma igreja cheia de complicações. Mas o que é que Paulo diz dessa igreja? Ele vai dizer: vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Cristo é a nossa santificação. Cristo é a oferta perfeita que nos purifica. A obra da cruz. A obra da cruz em nós, mediante, justamente, meus amados, a ação do Espírito Santo de Deus. Santificar este nome, meus amados irmãos, significa cumprir o terceiro mandamento. O terceiro mandamento diz para nós, não dizia para Israel do passado e diz para o Israel do presente: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aquele que não honrar o nome do Senhor, aquele que não entender a singularidade deste nome, aquele que não santificar este nome, aquele que não reverenciar na sua vida este nome. E em terceiro e último lugar, meus amados irmãos, por que devemos santificar o nome do Pai? Por três razões. A primeira, porque Ele é um direito por prerrogativa de Criador. O único que tem direito de reivindicar todos os direitos é Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Veja o que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículos 16, 17 e 18. Ele vai dizer: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, o dono de todas as coisas, o dono de todas as criaturas, o dono das coisas visíveis, que nós podemos pegar, o dono daquilo que é invisível, o dono de todas as coisas, o que tem por direito reivindicar quando quer, a maneira que quer, é Ele. Por isso que o seu nome deve ser santificado, porque Ele é o verdadeiro Senhor, Ele é o verdadeiro dono. É Ele que manda em todas as coisas. Às vezes o agir de Deus nós não entendemos. Permissões, situações em que acontecem, mas mesmo assim nós devemos estar com o nosso coração prostrado e nos curvarmos diante do Senhor. Então o seu nome deve ser santificado, glorificado, exaltado, reverenciado, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele tem esse direito. É
direito dele, como Criador de tudo que existe, como Criador da minha vida, da sua vida, como Criador do ímpio, como Criador dos seres espirituais, tanto os que permanecem em estado de perfeição, como também aqueles que caíram, Satanás e os seus anjos. Tudo se prostrará diante do Senhor e glorificar o seu nome, porque é direito dele ser glorificado em toda e qualquer situação. A segunda coisa, irmãos, que serve de razão do porquê o nome de Deus, do Pai, deve ser glorificado, é por causa agora da nossa adoção, porque nós fomos, mediante a graça, adotados e nos tornamos filhos de Deus. Veja o que Paulo diz em Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus nos criou, Deus nos redimiu para si. As criaturas devem louvar ao Senhor. A Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor, Salmos 150. Mas o povo redimido, aqueles que foram adotados pela graça de Deus, se tornaram filhos, se tornaram para Ele, para o louvor e a glória dEle. E em terceiro e último lugar, irmãos, nós devemos santificar o nome do Senhor, porque esse é o supremo propósito da nossa existência. Se você estiver aí na sua casa sem saber por que você existe, se você estiver aí na sua casa achando que você está perdido, se você estiver aí na sua casa achando que não tem uma razão para viver, existe. A razão para viver é glorificar a Deus, é santificar o seu nome. A Bíblia diz que o rei Davi, quando começa a mostrar o desejo do coração, que ele começa a olhar para si e dizer: eu moro num palácio, e a arca do Senhor, que representava a própria presença de Deus, está numa tenda. E Davi começa ali a construir um desejo. A gente sabe que esse desejo não é puramente humano, mas vem dos céus. Mas Davi começa a construir um desejo de construir a casa do Senhor, um lugar para que a arca estivesse, a glória de Deus se manifestasse. E é interessante, irmãos, que em 1 Crônicas capítulo 17, versículo 24, Davi faz isso dizendo o seguinte: a fim de que o teu nome seja glorificado para sempre, e todos digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. Sim, é o Deus de Israel, permanece firme diante desta casa de Davi, teu servo. Veja que ele entende, irmãos, que aquilo ali não era uma obra simplesmente humana, para que ele pudesse se vangloriar, para que ele pudesse deixar um legado, dizer: olha o que eu fiz, olha o que eu deixei para o povo. Aquilo ali era para dizer: Deus está no nosso meio, Ele tem que ser glorificado, porque Ele é o Deus de Israel. Davi entende, irmãos, que aquela construção deveria servir um propósito maior da nossa existência, que é a glória de Deus. E quando a gente volta para Efésios, quando Paulo está dizendo da nossa eleição, da nossa predestinação, da nossa adoção em Cristo, o verso 6 do capítulo 1, ele vai dizer por que Deus fez isso. Ele vai dizer claramente, para o louvor da glória de sua graça. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor, nos adotou, nos deu o privilégio de sermos filhos mediante a sua graça, com um propósito: o louvor da glória da sua graça. Por isso, meus amados irmãos, nós somos chamados a orarmos a Deus, e as nossas orações, elas precisam ter esse caráter de que Deus deve ser glorificado, que Deus deve ser honrado. Cada pedido, cada coisa que nós apresentamos diante do Senhor tem que ter este crivo: Deus vai ser glorificado, Deus vai ser honrado. Se você precisa de um casamento, você tem que colocar: Senhor, no meu casamento tu serás
santificado, tu serás glorificado. Se você precisa de um emprego, você tem que colocar diante do Senhor, tu serás glorificado, tu serás santificado. O que você pedir, por isso, irmãos, que essa primeira petição, ela vai influenciar todas as demais, porque tudo que eu vou pedir tem que passar por este crivo. Não pode ser uma coisa apenas para o meu deleite, não pode ser uma coisa para o meu prazer. Lembra de Ana? Entrou na casa do Senhor, angustiada, queria ser mãe, chorou abundantemente, foi mal interpretada pelo sumo sacerdote Eli como uma filha de Belial, como uma mulher que naquela hora do dia já estava embriagada. Mas Ana apresentou o seu desejo. Mas veja que ela coloca o desejo dela não como uma satisfação para de certa maneira rivalizar com aquela que tanto angustiava a sua vida. Mas ela diz: Senhor, se tu me deres um filho, eu prometo que eu vou devolver para ti. Vai ser dedicado para ti, vai ser para a glória do teu nome, vai ser para santificar o teu nome. Isso é um pedido, irmãos, em que o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso é santificado. Que Deus nos ajude em nossas orações a apresentarmos toda a nossa vida, todo o nosso cotidiano, todo o nosso ser, todas as nossas necessidades diante dele, a fim de que o seu nome seja santificado, glorificado, exaltado, honrado em nossas vidas. Vamos orar? Ó Deus, nesta manhã, depois de mais uma vez, Senhor, aprendermos com a tua palavra, queremos agora, Senhor, que ela venha nos ajudar a colocarmos em prática, Senhor, todas essas orientações. Senhor, nos ensina de fato a orarmos. Senhor, tira de nós um coração egoísta. Tira de nós, Senhor, uma visão de fazermos de Ti apenas um meio dos nossos desejos, mas Tu tem que ser o fim. Os nossos desejos, Senhor, tem que glorificar o Teu nome. Os nossos pedidos têm que glorificar o Teu nome. A nossa vida, Senhor, tem que glorificar o Teu nome. Por isso que nesta manhã, essa seja a nossa oração, este seja o nosso andar, esta seja a nossa vivência na Tua presença, pelo auxílio do Teu Santo Espírito. Abençoa cada um que ouviu esta palavra nesta manhã, que essa mensagem, Senhor, transforme conceitos, transforme corações, transforme vidas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Presbítero Boni, fazendo o encerramento da escola bíblica dominical. Meus amados irmãos, nós falamos a respeito dos nossos dízimos e ofertas, né? Façam as transferências. Aqui em Pernambuco, pelo menos, nós estamos vivendo um momento onde o isolamento se intensificou com o lockdown. Então nós estamos de fato impedidos de sair. Apenas abriu-se exceções para serviços essenciais, dentre os quais a igreja ou aqueles que fazem as programações de cultos online a partir da igreja foram inclusos. E a gente quer louvar a Deus pelo trabalho da Anajuri, né, que é uma associação de juristas cristãos que mediaram. Também agradecemos a vida do pastor Clayton Collis, que também nos ajudou nessa mediação junto ao governo do estado, para que esse decreto fosse revisto. Louvamos a Deus pela vida do pastor Jonas Moreno, que representa a Anajuri aqui no nosso estado. Homens que nós estaremos orando, abençoando, pedindo que Deus derrame graça. O governador desse estado também, nós oramos por ele, independente de posicionamentos políticos, ideologias. A Bíblia diz que nós devemos orar por todos aqueles que estão revestidos de autoridade. E aqui nós agradecemos e trazemos a nossa palavra de que Deus abençoe e que Deus nos ajude a sairmos dessa situação tão difícil, essa situação de tanta preocupação. Que Deus nos dê graça, que Deus dê sabedoria aos governantes, que essas brigas políticas cessem e que a verdadeira saída, como sabedoria do céu, venha sobre os governantes, para que em nome de Jesus não haja mais prejuízo na população, tanto no que diz respeito à saúde, como também à economia. Que Deus manifeste a sua graça, bondade e misericórdia sobre nós,
em nome de Jesus. Presbítero Boni. Amém, igreja? Estamos acabando neste momento a nossa EBD, neste domingo. Glorificamos a Deus pela palavra do Senhor a respeito da santificação. Eu creio que todos aprenderam e estou maravilhado pela sua palavra para os nossos corações. Amados, eu tenho um aviso a respeito da liderança do departamento infantil, e hoje não vamos ter videoaula por conta de alguns problemas técnicos, mas na próxima semana, amados, vamos retornar normalmente com o nosso departamento infantil. Então pedimos desculpa nesse momento a todos, mas na próxima semana retornaremos normalmente. E vamos estar orando também, amados, pelos aniversariantes da semana, e também nossa Jaqueline, a filha do diácono Jorjão, e também da Rosinha. Então essa semana ela fez aniversário. Louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família também. E também você que está representando, ore pela sua família. Vamos estar encerrando neste momento. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai, queremos louvar a Deus pelos seus filhos que fizeram aniversariando durante a semana, e todos aqueles que estão representando também, Pai. Que a tua graça, que a tua bondade, tua misericórdia, Deus, possa alcançar suas vidas. Pai, que tudo que eles for fazer, Pai, seja direcionamento da tua palavra, Deus. Que eles possam ter essa motivação a cada dia de te buscar, de orar e de estar na tua presença constantemente. Pai, obrigado, Deus, pela escola bíblica dominical desse dia de hoje. Louvamos a Deus pelas orações, louvamos a Deus pelos louvores e a tua palavra, Deus, que possamos aprender o que é a santificação, é andar com comunhão contigo, Pai. Pai, leva debaixo da tua bênção e paz para os nossos lares. Acampa, Senhor, os teus anjos, aqueles que vamos para casa, e também os familiares que estão em casa, Senhor. E logo mais, Deus, às 18 horas estamos aqui, Senhor, louvando e agradecendo o teu nome para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até logo mais.